Lula está na frente em algumas das principais pesquisas eleitorais. A inflação de julho veio praticamente zerada e o desemprego caiu para um dos menores níveis já registrados. Então, olhando apenas para esses números, parece simples. Lula seria hoje o favorito para vencer a eleição. Só que existe uma contradição que muda completamente essa história. Enquanto uma pesquisa coloca Lula 6 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, outro levantamento já mostra os dois praticamente empatados em uma simulação de segundo turno. E tem mais. Preste bastante atenção agora. Mesmo com a inflação desacelerando e o desemprego baixo, a maioria dos entrevistados em uma das pesquisas recentes ainda desaprova o governo. Ou seja, a economia apresenta números positivos, Lula lidera, mas a eleição continua perigosamente aberta. Como essas três coisas podem acontecer ao mesmo tempo? E o que realmente pode decidir essa disputa até outubro? Vamos começar pelas pesquisas. Vamos entrar agora no detalhe dos números. O levantamento Poder Data e AIA, divulgado em 16 de julho, colocou Lula com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro apareceu com 34%. São 6 pontos de diferença. Mas, quando o levantamento simulou um confronto direto entre os dois, essa vantagem praticamente desapareceu. Lula apareceu com 45%. Flávio com 43%, um empate técnico dentro da margem de erro. E esse não é o único resultado. Uma pesquisa GERP mostrou os dois empatados com 38% no primeiro turno. Ao mesmo tempo, outros institutos mostram uma vantagem maior para Lula. O Datafolha apontou Lula com 48% contra 43% de Flávio. Já o levantamento Atlas, Intel e Bloomberg mostrou Lula com 49,2% contra 42,9%. Então, afinal, quem está ganhando? A resposta mais honesta é: Lula lidera boa parte das pesquisas, mas a distância muda bastante conforme o instituto e a metodologia. Em alguns levantamentos, a vantagem é clara. Em outros, existe empate técnico. Isso não é uma eleição resolvida, é uma eleição competitiva. E existe um número ainda mais importante: a rejeição. No Poder Data e AIA, Lula e Flávio aparecem com 48% de rejeição cada um. Quase metade do eleitorado diz que não votaria em Lula de jeito nenhum, e quase metade afirma o mesmo sobre Flávio. Isso significa que a eleição pode não ser decidida pelo petista convicto ou pelo bolsonarista convicto. Ela pode ser decidida pelo eleitor cansado dos dois lados. Mas, se a economia apresenta bons números, por que Lula não dispara? Porque inflação baixa não significa preços baixos. O IPCA 15 de julho registrou alta de apenas 0,06%, praticamente zero no mês. A alimentação dentro de casa caiu 1,14%, enquanto os combustíveis recuaram aproximadamente 0,9%. No acumulado de 12 meses, porém, o índice ainda registra 4,52%. Isso significa que os preços estão subindo mais devagar. Não significa que voltaram ao que eram antes. Imagine um produto que custava R$100 e passou a custar R$120. Se ele continuar custando 120 no mês seguinte, a inflação pode ficar perto de zero, mas o consumidor ainda precisa pagar os R$120. Por isso, o governo pode comemorar a desaceleração da inflação enquanto uma parte da população continua dizendo que o supermercado está caro. Do lado do emprego, a situação também favorece o governo. A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026. É um dos menores níveis da série histórica, mas ter emprego não significa necessariamente ter tranquilidade financeira. A taxa Selic está em 14,25% ao ano. Isso encarece empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e capital de giro das empresas. Além disso, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que 81,6% das famílias possuíam algum tipo de dívida,
quase 30% estavam com contas em atraso. Então observe a contradição. A pessoa pode estar empregada, mas continuar sufocada por juros, parcelas e preços que aumentaram nos últimos anos. E agora segura esta informação. No mesmo levantamento em que Lula lidera a eleição, 51% disseram desaprovar o governo, enquanto 42% disseram aprovar. Isso mostra que aprovação e intenção de voto não são exatamente a mesma coisa. Existe gente que desaprova o governo, mas ainda pode votar em Lula para impedir Flávio. E também existe quem reconheça resultados positivos, mas tenha dúvidas sobre dar mais um mandato ao presidente. Agora entra outro fator que pode mudar o cenário: o tarifácio dos Estados Unidos. No dia 22 de julho, entrou em vigor uma tarifa de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. O impacto total ainda não apareceu com força nos números nacionais de emprego. Seria precipitado dizer que o tarifaço já provocou uma crise. Mas uma eleição não reage apenas ao que já aconteceu. Ela também reage ao medo do que pode acontecer. Empresas exportadoras podem perder competitividade, reduzir investimentos, diminuir turnos ou cortar empregos. E basta começar uma sequência de notícias sobre demissões para o debate eleitoral mudar completamente. Para reduzir o impacto, o governo anunciou linhas de crédito para empresas afetadas. Uma nova lei autorizou até 15 bilhões de reais em financiamentos, com possibilidade de ampliação. O problema é que crédito não é dinheiro gratuito. Ele pode ajudar as empresas a atravessarem um momento mais difícil, mas não resolve sozinho a perda de mercado. Se o governo conseguir preservar empregos, negociar exceções e abrir novos destinos para as exportações, Lula ganha um argumento importante. Mas, se começarem as demissões, Flávio poderá dizer que o governo não conseguiu proteger os trabalhadores. O outro risco é a polarização. Flávio precisa herdar o eleitorado de Jair Bolsonaro, mas também precisa construir uma identidade própria. Se depender demais do pai, pode fortalecer sua base e, ao mesmo tempo, afastar o eleitor moderado. Lula enfrenta um dilema parecido. Precisa mobilizar quem teme a volta do bolsonarismo, mas também convencer quem está cansado de votar apenas para impedir o outro lado. Essa eleição pode ser decidida pelo candidato que parecer menos arriscado. O eleitor pode reconhecer que o desemprego está baixo e, mesmo assim, ter medo de perder o trabalho. Pode reconhecer que a inflação desacelerou e continuar achando os preços altos. Pode desaprovar Lula e votar nele para impedir Flávio. Ou pode rejeitar a família Bolsonaro e, ainda assim, votar em Flávio para tirar o Partido dos Trabalhadores. Então, Lula pode realmente perder mesmo aparecendo na frente? Pode. Mas não porque as pesquisas estejam necessariamente erradas. Uma pesquisa não prevê o futuro. Ela mostra a fotografia do momento em que as entrevistas foram realizadas. Hoje, Lula aparece como favorito em boa parte dos levantamentos. Mas existem empates técnicos, rejeições elevadas e uma parcela importante do eleitorado que ainda pode mudar de decisão. Lula precisa transformar os bons indicadores econômicos em sensação real de melhora. Flávio precisa transformar a insatisfação com o governo em confiança na própria candidatura. E o ponto mais importante é este. O que pode decidir a eleição não é apenas a inflação, o desemprego ou a aprovação do governo. É a diferença entre segurança no presente e medo do futuro. Se a inflação continuar desacelerando, o emprego permanecer forte e o tarifaço não provocar uma onda de demissões, Lula chega à reta final com um argumento poderoso. Mas, se as empresas começarem a cortar empregos e o crédito continuar sufocando as famílias, a oposição terá espaço para virar o jogo. A fotografia de hoje favorece Lula. Mas o filme ainda não terminou. Comenta aqui, o que pesa mais no seu voto? Os números atuais da economia ou o medo do que pode acontecer nos próximos meses? Se você quer acompanhar essa eleição sem torcida organizada e sem esconder os números que incomodam qualquer um dos lados, deixa o like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.